Bem-vindo, bem-vinda ao Diário do Futuro. Por aqui, nós vamos falar sobre as coisas que você pode fazer hoje para criar um futuro mais saudável, significativo e feliz. Quer acompanhar os nossos temas ao vivo? Então segue a gente lá no Facebook e no Instagram, @Escritório do Futuro. Eu vou adorar ter a sua ilustre companhia. Um bom episódio, ótimas reflexões e boas práticas. Até mais! Então vamos lá, gente. Tecnologia superada. Yeah. Tá vendo? Quando a gente tem boa vontade para fazer as coisas, não tem dificuldade que breque a nossa ação, né? Um pouco de humor, criatividade, abertura. É isso mesmo. Então vamos lá. Bem no Insta, a Andrea falou, que bom. Então tá tudo ótimo o som. E a gente vai aqui para mais um Diário do Futuro, e no Diário do Futuro a gente fala sobre coisas que você pode fazer hoje em prol de um futuro mais saudável, feliz e com muita realização pessoal e profissional, né? E hoje eu convidei aqui para falar com a gente o Caetano. O Caetano, ele é muitas coisas, e acima de tudo um curioso e um empreendedor. E a gente se cruza por aí nos movimentos, mas o nosso primeiro contato foi na mentoria voluntária lá da Aliança Empreendedora, né? Foi isso mesmo. Projeto Tecendo Sonhos, que é um trabalho muito bonito e muito legal, né, para os bolivianos, onde eles legalizam os trabalhos, né, as oficinas, enfim, criando condições melhores de trabalho, né, para os bolivianos no ramo têxtil. E a gente se conheceu por lá e a gente tem se encontrado aí em muitos movimentos, né, o poder da colaboração, enfim, tudo que fala sobre esse mundo novo e essa nova maneira de estar para as nossas vidas, né? Com mais abertura, aprendizado e oferta de serviços para o outro, né? Em prol do mundo que a gente quer ver, né? Que não basta só querer, a gente tem que pôr a mão na massa para construir. Então, fico muito honrada com a sua presença aqui no Diário do Futuro. Muito grata de você ter aceito esse convite e passo a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho aí do que é esse design de vida que você trabalha. Bom, eu que quero agradecer o convite. A gente se conectou, né, no projeto da Aliança Empreendedora e aí a gente se manteve conectado, sinal de que os nossos propósitos e que havia muito uma sinergia, né, a gente percebeu isso. Eu estou super feliz de estar aqui também, poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente acredita, e principalmente porque a gente acredita que essa partilha, ela contribui para a construção de uma sociedade, de um mundo, e que a gente acredita que vai ser melhor para todo mundo. Acho que isso é o mais importante. Eu estou no momento de repensar como me apresentar. Eu participei de um TEDx Mauá esse final de semana e eu vi várias pessoas falando sobre si de formas muito diferentes, né? Mas eu vou seguir o padrão, falar um pouquinho de mim. Então, eu sou Caetano, eu sou formado em administração, eu tenho um background, uma formação toda voltada para finanças, em negócios, mas nesse processo, né, no desenvolvimento da minha carreira, eu entendi que, além das qualificações técnicas, era muito importante me desenvolver também como pessoa e como ser humano, porque essa era a essência e a estrutura principal para minha realização, né? Não só o ter, mas o ser, ele era muito importante. Mas eu também não demonizo as finanças, eu acho que é um aspecto muito importante, a gente precisa aprender a se relacionar com isso, é um recurso necessário, né? Então, ele também faz parte desse processo de construção do life design, né? Do design de vida.
Eu queria começar, então, falar um pouquinho de que lá em 2016 eu passei por um processo de questionamento sobre a minha carreira, sobre o que eu estava fazendo da vida, o que eu estava fazendo no mundo, e entendi que era a partir desse momento, desses questionamentos, eu entrei num processo de autoconhecimento, participei de algumas experiências e comecei a me dedicar muito a isso. Eu acredito que hoje esse é o centro de tudo que eu faço. É, eu tenho aprendido a pensar de que eu fico num campo de observação, eu estou observando, experimentando tudo que está acontecendo o tempo todo. Isso é muito mindfulness. É muito mindful, né? Mas eu tenho pensado muito nisso, de que eu sempre estou exercitando muito me colocar num processo de observação de tudo que está acontecendo, e entender, né, todos esses aspectos da vida acontecendo ao mesmo tempo. Eu queria começar contando uma historinha, que eu acho que ela contextualiza um pouquinho do que eu vou falar na sequência. Então, é uma menina, ou pode ser um menino, uma criança que nasceu, e logo no seu início de vida, ela recebeu uma maleta de presente dos pais. Eles eram muito modernos e eles decidiram que não iam dar nome para ela, que não iam oferecer uma religião e que eles não iam decidir nada a respeito, iam dar muita liberdade para que ela escolhesse e construísse a vida dela da forma que ela, essa criança, achasse mais importante para ela. E aí eles deram uma maleta com muitas máscaras e disseram para ela que ela poderia usar todas essas máscaras no momento em que ela acreditasse que fosse mais importante. E quando a criança abriu aquela maleta, uma mala com muitas máscaras, com brilhos, cores, formatos, e ela percebeu que ela poderia exercer diversos personagens. E ela começou a usar logo, pegou a primeira máscara que ela achou mais interessante, colocou e ficou por um tempo exercendo aquele personagem e usou o nome que estava na máscara e ficou exercitando. Quando ela se cansou daquela máscara, ela foi lá, pegou outra e fez a mesma coisa. Até que um dia ela foi fazer uma viagem, e é óbvio, ela precisava levar a sua mala junto com as máscaras, porque esse era o divertido da vida para ela. Ela queria exercer aqueles personagens que ela então tinha ganho de presente dos seus pais. E durante a viagem, ela perdeu a máscara, a mala com as máscaras. Alguém pegou aquela mala, e aí então ela não sabia o que fazer. Ela ficou presa no hotel onde ela estava, procurando pela máscara, e aí ela tomou a decisão de que ela não ia mais sair daquele quarto de hotel enquanto não encontrassem a mala dela com as máscaras, né? E a história termina assim, e a partir daí eu vou começar a fazer um contraponto, e aí ela termina presa naquele quarto de hotel, porque não encontram as máscaras, a mala com as máscaras dela. E isso tem muito a ver com a nossa vida, porque a gente cresce dentro de uma família, dentro de uma religião, numa cidade, num país, com uma cultura, e nos dão de presente uma mala como essa, cheia de máscaras, e a gente vai exercitando ao longo da nossa vida diversos personagens, diversos papéis, alguns, é claro, por escolha nossa, dentro dessa máscara e das possibilidades, alguns outros por questão de sobrevivência e de adaptação, e a gente vai exercendo diversos personagens, e um determinado dia a gente descobre que aqueles personagens, nenhum deles é quem a gente é de verdade. Eu sou um profissional, eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um filho, e a grande regra da vida, nós sabemos muito bem disso, é a impermanência. Então, nada permanece para sempre. E nenhuma carreira dura a vida toda, nenhum papel desses que a gente exerce dura a vida toda. O de filho pode acabar, o de mãe pode acabar, infelizmente, o de pai. Todos esses papéis e todos esses personagens que a gente desempenha e a gente realiza, né, na vida, ele pode acabar em qualquer momento. E mesmo que a gente tenha muita sorte de que qualquer um desses papéis dure a vida toda, a vida não dura para sempre. A vida também é impermanente. E nesses questionamentos, por que eu estou provocando isso, né? Para a gente pensar que a gente está vivendo uma experiência que ela tem como uma grande certeza o fim.
seja qual experiência for que eu estou vivendo hoje, ela está submetida a essa questão da impermanência, de que ela não vai durar para sempre. Então, eu gosto sempre de propor, né, nesse design da vida, e agora eu vou abrir um parênteses para dizer por que é design da vida, né? O life design, ele é uma metodologia que foi desenvolvida dentro do mundo acadêmico. Ele foi desenvolvido dentro da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, por 2 professores, um do curso de engenharia, outro do curso de arquitetura. Como eles eram professores voltados muito para o design, e eles perceberam que, mesmo o Stanford sendo uma das melhores universidades do mundo, muitos estudantes concluíam o curso de graduação e não se realizavam profissionalmente ou enquanto pessoa. E aí eles começaram a perceber que as pessoas planejavam muito a carreira, mas que não planejavam a vida, e que eles faziam escolhas para relacionada à profissão, muito equivocadas, muito baseado na economia, no que ia dar certo, nas tendências para o futuro, ou no que os pais faziam, ou naquilo que eles tinham acesso no seu círculo social, mas que eles não pensavam num projeto de vida. E isso, assim nasceu o Life Design, que é a cultura do design criar algo a partir de uma necessidade específica. Então, por exemplo, um design de móveis, se ele tem que desenhar uma cadeira, um armário, qualquer coisa que seja, ele precisa das medidas, do desafio, qual a utilidade, por que vão usar aquilo. Um design de interiores é a mesma coisa. Então, a cultura do design ele tem muito a ver com isso. Como um design de negócios, né? O Canvas, que é um design, e tantas outras metodologias, design thinking, design de serviços, que é exatamente essa cultura. E aí, quando a gente traz para a nossa vida, é exatamente isso, é a gente construir um projeto de vida baseado nos desafios e muito baseado na nossa realidade. A gente tem a cultura, fazendo um contraponto também com a historinha que eu contei no começo, de construir a nossa vida muito baseado na observação externa, né? Naquilo que está acontecendo do lado de fora, e não na auto-observação. E aí o Life Design ele entrou na minha vida porque eu senti vontade de fazer isso. Eu comecei a ler, eu fiz a formação, existe uma formação de Life Design hoje, e aí eu trouxe isso como uma experiência para mim, e aos poucos foi surgindo oportunidades de compartilhar isso, né? De levar isso para outras pessoas. Como que é, né, esse desenho, essa metodologia? Ela sempre parte pelo ponto de que nós, seres humanos, somos um ser biopsicossocial, então vai levar sempre em consideração as questões biológicas, ou seja, eu sou um ser humano, eu tenho um corpo, eu me relaciono com o meu corpo, eu preciso do meu corpo, eu tenho questões psicológicas que precisam ser consideradas, e aí quando a gente percebe que essas questões psicológicas, elas precisam até de um encaminhamento, de uma terapia e de qualquer coisa, ela é abordada nesse sentido, mas o ser psicológico dentro do life design é só para eu entender que eu preciso me relacionar com a minha mente, entender o funcionamento dela, observar ela, e eu sempre trago a meditação como uma experiência para os meus clientes. Aí a questão social é entender que diversos valores e coisas que existem dentro de mim foram herdados por uma vivência social, e que tudo que eu sou é consequência também dessa experiência social que eu tenho com outras pessoas. Então, que eu sou e que eu posso ser muito além disso, e que eu posso rever essas experiências em qualquer momento, né? Também fazendo um contraponto da maleta com as máscaras. Então, eu posso exercer diversos papéis, né? Eu atendo muitas vezes as expectativas de uma sociedade, de uma empresa, de uma família, até de uma relação a dois, né? Às vezes a gente tende a observar muito e definir um comportamento baseado na expectativa do outro. E o convite, ele é maravilhoso, porque a experiência tem sido maravilhosa, porque o convite de olhar para si, ele parece que ele é muito repetitivo, mas ele não é realidade para grande parte das pessoas, né? Esse convite de observar a vida, ou de viver a vida como um observador,
ele não faz parte da rotina da maioria das pessoas. E é por isso, né, tem uma camiseta estampada que a vida acontece de dentro para fora, eu tenho falado muito isso, e e nesse convite, né, de observar a vida nesse sentido, não de fora para dentro, não de absorver aquilo que está acontecendo fora para dentro de mim, mas a proposta, devolver, né, pôr o que está dentro para fora. Só que para eu expressar o que está dentro, né, fazer esse movimento de dentro para fora, primeiro eu preciso entender o que está dentro, né, esse exercício de observação. E é esse o convite. Então, a gente tem alguns encontros presenciais ou online, eu tenho pessoas até fora do Brasil que eu faço esse processo hoje. A gente faz uma metodologia, alguns assessment para descrição de perfil comportamental, entender qual é o perfil dessa pessoa, e aí a partir daí a gente começa a construir um projeto de vida. Quais são as minhas expectativas? Onde eu estou? O que está me incomodando? O que eu não gosto? O que me trouxe até aqui que fez eu construir uma estrutura ou um estado de vida que não está me tornando a pessoa que eu gostaria de ser? Tem muito isso, né? A gente constrói na nossa sociedade atual um projeto de vida muito baseado em construção de patrimônio. Eu conquisto coisas e acho que isso é um indicador de que as coisas estão dando certo. E quando a gente começa a conquistar essas coisas, algumas pessoas têm o privilégio de conquistar isso, elas começam a entender que isso não é o mais importante. Tem aquele documentário Happy, né, que está no Netflix, que ele mostra exatamente isso, que a felicidade ela não está na posse, nos bens, mas é uma relação muito diferente, né? Então esse é o convite que eu tenho feito Tem dentro desse processo. aquela frase do Jim Carrey, que ele deseja que todo mundo seja um milionário para saber que a solução da vida não está nisso, né? Exatamente. Então, acho que é esse o exercício, né? E eu fico muito feliz porque há, sim, hoje um despertar de consciência muito grande acontecendo. Eu li uma matéria essa semana no LinkedIn de uma mãe brasileira daqui de São Paulo compartilhando que a filha dela, de 11 anos, chegou do colégio e falou assim: mãe, eu e as minhas amigas decidimos que nós vamos ser veganas, porque a gente não entende, a gente entende que os animais, todos os animais merecem ser felizes, e que eles, não estou aqui fazendo, né, defendendo nada, mas com todo respeito, mas é uma criança de 11 anos, né, e então há uma exigência, né, desses consumidores, então o mercado vai ter que se adaptar a isso, fornecer mais alimentos, né? Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não tinha facilidade e as oportunidades e opções que a gente tem hoje, principalmente nas grandes cidades, falando que nos interiores, né, dos estados e dos países ainda é bem diferente a realidade disso. Mas esse é o convite, né, que eu tenho feito da gente tomar consciência de quem a gente é, das escolhas que a gente tem feito. Falando um pouquinho ainda do processo, ele tem 4 pilares que eu acho que ele abrange de uma forma bem holística o ser humano, que é o autoconhecimento, é o primeiro deles, que a gente começa por ele, a partir desse assessment, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida e também começa a quebrar um pouquinho do paradigma, porque a gente vai falar como eu me alimento, porque eu sou um ser biológico, né? Então eu me alimento para sobreviver. E o meu alimento, então o ser humano, no mínimo, a gente precisa de ar, água e de alimento. O ar, a água e o alimento, ele é produzido no nosso planeta. Então, de que forma que eu também me relaciono com o meu planeta, que vai produzir o meu alimento, com qual qualidade que o meu alimento? Então, assim, é um ciclo. E a gente constrói um projeto num determinado momento de como é o meu ciclo, de como eu interfiro nesse ciclo, de como eu me alimento, de como eu escolho meu alimento, de onde vem o meu alimento. É claro que a gente não tem todas essas informações, né? Eu vou lá pegar um tomate no supermercado, eu não sei de onde veio o tomate, mas eu começo a perguntar, eu tenho a escolha de buscar em um lugar que eu sei de onde vem, e a gente também trabalha isso. O terceiro... E antes disso também, né, é o que a gente está falando sempre, né? Também falo muito isso aqui no Escritório do Futuro, e isso também é a metodologia, né? Embora não seja
do design, mas traz o mindfulness, traz teoria U, traz educação e valores. Sim. E no fim das contas é sempre esse olhar, né, do o que está aqui dentro, validar meus valores, porque o que está aqui dentro certamente é bom e é coerente, né? Se eu me conectar com isso, eu vou ver. Para aí eu ir para fora, né? Porque essa questão do ambiente é muito louco. A gente precisa desenvolver uma visão de futuro, né? Porque a gente tem a visão muito imediatista. Sim. Não é só o tomate que você comprou, né? É o que de trás, o que veio essa cadeia e o que isso impacta para frente, né? E aí eu acho que, e aí na sequência de trabalhar esse projeto de qualidade de vida, que tem o cuidado com o corpo, a saúde física mesmo, é muito comum, por exemplo, alguns clientes retomarem, irem ao médico, retomarem exames, porque há muito tempo não vão ao médico, há muito tempo não fazem exames, então a gente vai cuidar disso, né? Porque a gente é um ser, né, multifatorial, então não adianta cuidar só de uma parte, né? Às vezes a pessoa ela chega desmotivada, ela não tem vontade de fazer as coisas, mas ela está dormindo mal, ela se alimenta mal, ela está num círculo de pessoas, então assim, tem vários fatores contribuindo para aquilo, e ela não pode só se responsabilizar. Eu quero, né? A gente tem muito a cultura hoje de que você pode, você faz, você muda tudo. A gente se responsabiliza muito, né? Então, se as coisas não estão andando como eu quero, é porque eu não estou fazendo como deveria fazer. Né? Vamos acelerar, vamos fazer acontecer, sem mimimi, não Vamos ser reclama, foda né? o tempo todo, né? Então, e aí o terceiro são 4 pilares: primeiro, autoconhecimento; segundo, qualidade de vida; terceiro é a carreira. E aí a carreira a gente vai trabalhar no sentido de como eu desempenho uma atividade que me remunera e que me realiza e que consolida tudo que eu acredito, que se relaciona com essas outras áreas da vida que me deixa feliz, né? E por último, que ainda está como nome de propósito, é como eu me relaciono com tudo aquilo que está fora da minha bolha. Sabe, como que eu olho para todas as causas, para o todo, como que eu contribuo, como que eu interfiro, como que eu entendo que aquilo que está acontecendo lá na China tem relação comigo, que aquilo que está acontecendo, por exemplo, sei lá, eu não sou negro, mas o que acontece com o negro tem relação comigo, o que acontece com as mulheres tem relação comigo. A gente também não é boliviano, né? Mas a gente estava lá no Tecendo Exato. Sonhos, né? É isso. Então, assim, pensar que nós somos um todo, né? Então, e aí, por último, a gente começa a trabalhar num projeto, então a gente olhou para si, cuidou do corpo, da mente, da alimentação, entendi que eu estou num planeta que tem questões físicas envolvidas, depois eu quero trabalhar, quero produzir, o que eu faço também está tudo relacionado com isso, e aí depois de centrar muito em si, num projeto de vida muito para si, eu penso em contribuir com o todo, porque tudo que eu estou fazendo também está relacionado com o todo, né? Então é mais ou menos isso, Muito bom. o design de vida, né? A gente vai trabalhando um projeto com prazos, com metas, é muito pragmático. Eu acho que assim tem um trabalho de autoconhecimento em tudo que a gente faz ao longo do processo, mas é muito bacana porque convida a pessoa para assumir o protagonismo. Eu vou fazer acontecer, eu também assumo minhas vulnerabilidades, eu faço escolhas, esse não é o momento, ou é o momento, eu quero trabalhar isso agora. Então, mas é muito importante também da gente não esperar que as coisas aconteçam por si próprio. A gente assumir o protagonismo de que eu quero cuidar da minha vida, eu quero fazer escolhas, eu quero dizer sim para isso ou não, ou então eu quero analisar um pouco do que eu estou escolhendo, né? Eu acho que é muito deixar essa mala das máscaras, né, que a gente falou, lá no canto e dizer, não, eu não quero mais brincar, eu quero ser eu mesmo, porque eu tenho um rosto, que eu acho que é essa a interpretação, né? A menina não lembrava que ela tinha um rosto, que ela era uma pessoa, ela só se acostumou a exercer, né? E como são as pessoas que chegam até mim? São pessoas que em determinado momento elas perderam a mala e elas estão procurando a identidade delas, né? E aí esse é um processo muito de convidar, de olhar para si e entender. Você não precisa da mala,
só se você achar que precisa, mas você pode viver sem ela. Você pode Uhum. viver sem nenhuma, né? Você pode construir as suas máscaras, ou você pode viver só com a sua, mas é se Uhum. libertar, né, de qualquer pré-estabelecimento que exista do Uhum. lado de fora, né? Eu acho que isso é muito importante das pessoas perceberem, né? Tem vários aspectos aí, você foi falando e eu fui, né, tipo... Primeiro que a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. Sim. Então, eu me cuidar, me conhecer, ter a gentileza, né, a autocompaixão. Se eu tenho cuidado com a minha saúde, é autocompaixão, né? Então, Uhum. se eu tenho essa gentileza e esse autocuidado, aí sim eu estou pronto para oferecer para alguém, né? Sim. Então, a gente vê muita gente oferecendo serviços de acolhimento, de cuidado com o outro, mas que não está se cuidando, né? Então, por isso que dá, né? É. Que trunca o trabalho. Então, eu acho que autocuidado é principal ponto que a gente tem que olhar quando a gente quer cuidar, né? Quer ser um profissional de acolhimento e de cuidado. Outra coisa é essa questão da autorresponsabilidade, né? Porque acho que as pessoas, principalmente com essa história de rede social, polarizam muito as ideias. E é por isso que né, ficam confusos, né? E fica um Sim. criticando o conceito do outro, ao invés de olhar para isso com integridade. O que, que isso significa para mim na minha vida? Então, autorresponsabilidade também é tudo. Porque se eu não tomar as rédeas da minha vida, nada vai acontecer. Sim, Né? sim. Cada um está ocupado com as suas coisas. Agora, autorresponsabilidade não é chicote, né? É você se olhar com gentileza. Quais são as minhas habilidades, as minhas capacidades, o que, que eu Uhum. quero para a minha vida. Só que você tocou num ponto que é, assim, também a encruzilhada da estrada, né? Porque você conversa com as pessoas, estou infeliz com o meu trabalho, ou no relacionamento, ou o que seja. Você fala, mas o que, que você gostaria? Não sei. É. O que eu acho muito importante, que eu acho que isso é um trabalho que dura a vida toda, se me perguntarem, eu não sei responder exatamente. Mas levando em consideração, né, que a gente está num processo, que a vida, que ela é impermanente, né? A nossa cultura, se você parar para pensar, né, o nosso método de ensino, como a gente foi educado, todo o nosso processo de formação, ele está muito é, ele está muito diferente da realidade, né? Então, assim, a gente vem de um processo de formação, da construção da nossa personalidade, até do nosso comportamento, porque a gente é muito formado dentro das escolas, né? E as escolas, elas têm questões militares, e é sempre o certo e o errado, né? Vão dizer sempre para a gente que é o certo e o errado. Sempre alguém detendo o controle, a obediência, então não a liberdade, não a criatividade, Não o não questionamento, né? exato, não o questionamento, né? Não o discordar. Então todo esse processo de formação, né, em determinado momento ele vai começar a desmoronar e ser questionado pela natureza que existe dentro de nós, né? Naturalmente aquilo não vai fazer sentido, né? Uhum. É, então, o que eu acho que a gente precisa pensar muito, Adriana, é que a gente está aqui para viver uma experiência, né? A vida ela é impermanente, ela não vai durar para sempre. E nenhum desses personagens, como a gente disse antes, eles também não duram para sempre. Né? Então, a gente tem várias construções ideológicas, sociais, religiosas, do que até a morte os separe, assim, várias coisas que culturalmente, né, as empresas antigamente elas eram feitas para durar para sempre. Uma pessoa entrava numa empresa e aposentava nela. Hoje, antigamente dizia que se uma pessoa trabalhava pouco tempo numa empresa e mudasse de emprego, ela sujava a carteira dela. Eu sou Não da é época da... então, Não vai sujar sua carteira. Olha, eu entreguei a minha idade. eu também estou nessa. Então, assim, essa não é a nossa realidade de hoje, né? Que Sim, bom que as coisas que estão mudando. bom. Então, hoje os profissionais, eles têm um projeto.
E se a empresa ela contribui para esse projeto, ele vai permanecer, né? Eu trabalho numa startup hoje e vejo o nosso desafio hoje não é salário, benefícios, não é nada disso não, mas é um ambiente sadio, é a liberdade, é a pessoa poder ser quem ela é respeitar a diversidade, é não ter regras com roupa, com tatuagem, flexibilidade de horário, quer trabalhar em casa, ok. Então, assim, todas essas mudanças para reter as pessoas, né? Então, É. voltando um pouquinho para a nossa construção, que é aquilo que você disse, né? As pessoas chegam no momento de encruzilhadas, mas eu acho que quando a gente chega nessa encruzilhada, não é a resposta que a gente tem que encontrar, né? Talvez eu acho que a gente tem que mudar a pergunta, sabe? Porque a vida não é uma ciência exata, né, em que 2 mais 2 são 4. Né? A minha conta vai dar um resultado, a sua vai dar outra. Eu tenho uma irmã gêmea, sou gêmeo. É, nós somos totalmente diferentes, né? A minha irmã, com 20 e poucos anos, quis ser mãe, casar, eu quis estudar, sair da minha cidade, e ela se realizou, né? Em determinado momento, há muitos anos atrás, eu perguntei para ela: você não se arrepende de não viajar tanto? Não, não, porque a realização dela é os filhos, enquanto eu fui construir uma vida totalmente diferente. Então, eu acho que, assim, nós somos diferentes, ok, somos Sim. diferentes E tá mesmo, tudo bem, tá né? tudo bem. Tem É, uma paciente que fala assim: eu posso ouvir a sua vozinha falando para mim, tá tudo bem. Porque é isso, as pessoas acham que tem o certo e o errado, né? Qual é o certo? Qual é o errado? Não tem, gente. O que é certo para mim não é certo para você, né? No sentido de sucesso, por exemplo, né? De escolha de vida. Ah, porque quis ser mãe. Ok, tá tudo bem. Ah, porque quis deixar o filho na escola e voltar a trabalhar. Tá tudo bem. Ah, porque não quis ter filho. Tá tudo bem. é, Escolha a sua vida, né? Desenhe a sua vida com o que faz sentido, né, para você. eu acho maravilhoso poder questionar isso, né? É uma coisa que me tranquiliza muito quando as coisas não saem exatamente como eu gostaria, eu sempre retomo, né? Porque essas coisas elas precisam, a gente tem que estar sempre relendo, né? Tem que estar sempre resgatando algumas coisas que às vezes a rotina, o dia a dia e as pessoas que estão ao nosso redor, as realidades, elas às vezes não conversam e não convergem para as coisas, para os nossos valores, né? Eu sempre gosto de relembrar que nessa impermanência, de que eu estou aqui para experimentar mesmo. Então, quando alguma coisa está acontecendo, seja muito difícil ou seja muito maravilhoso, eu sempre penso, tá, mas isso não vai durar para sempre, isso vai passar. É, o que eu preciso aprender agora, né? Qual é o aprendizado que eu que eu tenho que gerar com isso, e aí observar aquilo que eu te falei. Eu tenho feito muito um exercício de observação, as coisas estão acontecendo, eu estou sentindo coisas, eu estou com vontade de fazer coisas, eu tento mesmo mentalmente dar um passo para trás e ver o que tudo aquilo está querendo me dizer. É, então, eu acho que isso é um exercício que é uma conquista, né? Vem muito com a prática da meditação e da reflexão mesmo, né? De trazer um pouco o silêncio para a vida da gente. É, ou algo que não faz parte, né? As pessoas não têm o hábito de trazer o silêncio para a vida, mas eu acho muito importante. Quem convive comigo sabe, às vezes eu fico recluso, eu tiro um tempo, eu penso, eu reflito, eu acho isso muito importante. É. A gente precisa de uma cota de silêncio, né, dentro da nossa rotina. Então, Muitas vezes o silêncio é a resposta. às vezes o silêncio é a resposta. É, então, eu acho que é, essa é a proposta, sabe? A gente se Uhum. observar e nesses momentos de encruzilhada, a gente entender, sabe, por que que eu tenho que fazer isso? Por Uhum. que eu tenho que fazer essa escolha, né? É, será que não é só esperar o momento da pressão passar? Porque isso também passa, né? Às vezes Uhum. você quer tomar uma decisão naquele momento, você quer mudar tudo naquele momento, e às vezes você só observa e a própria situação te ensina.
né? Então, assim, você aprende com tudo aquilo e o aprendizado é o maior ganho daquele momento, né? Eu acho que tem que ter uma confiança, né? Uma entrega, porque não existe resposta pronta, né? O Não, não mapa não é existe. território, né? Você quer chegar em algum lugar, mas vai acontecendo coisas. E se você tiver essa abertura, né, para aprender e se perguntar, né, como você está dizendo, tá, isso está aqui, o que que isso me diz, né? É, Deixa eu aproveitar, mas deixa eu aprender também, sem apego, né? Gente, é mindfulness puro, né, para a é, vida. E é assim que a gente vai construindo, né? Se me perguntassem em 2012, quando eu saí do mundo corporativo para criar a minha vida, eu não tinha a mínima ideia do que seria, né? Eu tinha ideia do que eu não queria mais, né? aham, E naquela época eu não fazia a mínima ideia do que seria, né? Não tinha a mínima ideia da escritório do futuro, por exemplo, hoje. Não era um modelo de negócio já desenhado na minha cabeça, que eu fiz metodologicamente cada passo e aqui estou eu em 2019, né, com as coisas é. funcionando. Eu acho que com você também aconteceu mais ou menos Sim, isso, né? A gente se abriu um pouco para essa novidade, né? Para a surpresa que o universo pode apresentar para a gente. Eu acho que é. isso é muito importante. Né? Eu acho que é muito legal pensar que tudo isso que a gente está falando é uma questão de consciência mesmo. Porque se a gente trouxer isso para o mundo dos negócios hoje, tem um livro que eu recomendo muito que chama Vai Lá e Faz, do Thiago Uhum. Matos, e ele fala muito sobre essa questão de que a gente não precisa se sentir pronto para fazer determinada coisa. Que as coisas, sejam os negócios ou qualquer projeto, eles se constroem enquanto eles estão, né, eles vão amadurecendo, não precisa estar pronto. Na cultura de startup, a gente fala muito de pivotar, né, de mudar, de repente, o rumo dos negócios. É, e essa questão das carreiras, por exemplo, na startup que eu estou, a gente fez recentemente algumas transições internas de um lugar para outro, porque a pessoa não estava realizada, feliz, e a gente fez algumas movimentações, e tipo, isso era impensável, né, há muito tempo atrás. Você fica Sim. no lugar, você está trabalhando, você está com oportunidade de trabalho, agradece, não vai reclamar que você não está gostando Não, e daquilo. a gente ainda ouve esses absurdos hoje, Ainda né? houve. Então, eu sempre falo que eu sempre faço esse exercício de que eu estou falando de Dá uma graças a bolha, Deus que né? você está empregado, né? E eu estou numa O cara bolha, tá né? lá no burnout, né? É, Dá graças a Deus que você está empregado. É absurdo. infelizmente. Mas eu acho é, que essa condição, né, de mudar e de pensar, ela vai se tornar uma realidade cada vez mais abrangente, vai atingir cada vez mais pessoas, Eu né? creio. Tomara. O que eu acho que a gente dá para fazer sempre, né, Adriana, e que eu acho que esse é um exercício que a gente precisa fazer sempre, é não vestir máscaras, né? É ser a gente mesmo, Essencial. né? Eu acho que, então, acho que talvez esse fosse o exercício para as pessoas que estão assistindo, né? Que eu deixaria para as pessoas pensarem, Uhum. uma reflexão, né? De onde, em quais situações da minha vida, ou em quais são as expectativas que eu estou atendendo, né? Quais são as máscaras? Para quem está ouvindo agora, pode assistir depois a live do começo e entender que o que eu estou dizendo está relacionado a uma historinha que eu contei logo no começo, né, da nossa conversa, que fala sobre essa questão das máscaras que a gente usa na nossa vida. Isso é mais comum do que a gente imagina. A gente está fazendo escolhas inconscientes, sem analisar as consequências, ou porque eu estou querendo atender expectativas, ou porque eu estou querendo manter um padrão de vida, ou porque eu, por covardia, enfim, por diversos motivos, né, a gente assume alguns papéis e eu perco o emprego, que é uma máscara, e aí eu não sei mais quem eu sou, porque eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um bom salário, e aí, tipo, meus filhos vão sair do colégio, ou então, enfim, ou então eu estou num relacionamento, acabou o relacionamento, e agora? O que eu faço desse relacionamento? A regra da vida é impermanência, é muito importante a gente refletir sobre isso. As situações, os cargos, a nossa conta bancária, ela não vai ser sempre a mesma.
o nosso corpo, a nossa saúde, as coisas mudam. Então é preciso entender que a impermanência, ela vai se relacionar com a gente o tempo todo, e é legal a gente entender que é um surfista, né? Ele vai lá e pega a onda e surfa, ele não vai desenhar a onda vem, ele aproveita ela do jeito que ela vem, ele dá o melhor dele e ele enfrenta, né? Então acho que a impermanência, ela é um movimento natural da vida, ela acontece mesmo, é um movimento natural. E vamos refletir sobre as máscaras, né? Os papéis que eu estou exercendo, quem eu estou sendo, qual é a narrativa que eu estou construindo na minha vida. Eu estou sendo honesto comigo mesmo, eu estou sendo honesto com as pessoas, eu tô construindo verdade naquilo que eu estou fazendo, eu estou construindo verdade naquilo que eu estou falando, né? Me veio uma coisa que eu estou vivenciando, assim, que eu tenho experimentado muito, que também é mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Às vezes, nesses personagens que a gente assume alguns personagens de super-heróis, de que dá conta de tudo, de que assume tudo, de que é o melhor naquilo que ele faz. A gente tem muito essa cultura, né? Eu vou ser o melhor, e não tem espaço para vulnerabilidade, né? E aí tem muita chega a ser patológico às vezes, né? Essas questões, esse comportamento. Então, eu acho que são algumas reflexões aí, né? Mas a principal como pano de frente, assim, para encabeçar tudo isso, a proposta vamos refletir sobre as máscaras. Quais são os papéis que eu estou exercendo? Quais são as máscaras nas quais eu também me escondo, né? Também estou me escondendo. E por então, quê, acho que né? isso. É para mim ou é para o outro, né? Acho que muito legal. Exatamente. Então, gente, eu acho que essa é uma pergunta aí que vocês podem meditar pelo menos por uns 10 anos. Vai nos acompanhar. É contínuo, né? Todos os dias, o que eu estou fazendo da minha vida, né? E tem uma coisa que é do Dalai Lama, que eu acho muito legal, né? As perguntas. Então, eu escolho isso. Faz bem para mim? Sim, então eu continuo. Faz bem para o outro? Sim, então eu continuo. Aí eu posso perguntar, faz bem para mim? Não, então para por aí. Né? Faz bem para mim? Sim. Faz bem para o outro? Não, então para por aí. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse norteador, né? De fazer as coisas para o nosso bem, mas para o bem comum também. Né? Sim. É disso que o mundo precisa. Caetano, como é que o povo tem mais contato com o seu conteúdo, com as coisas legais que você está publicando? Sou super conectado. Então pode ir aí pelo meu Instagram, Caetano Tona, tem meu WhatsApp lá, me manda uma mensagem, um direct, também consegue falar comigo. Lá tem o site do meu projeto da Master Choice, é super fácil. Então pode me chamar no Facebook, tá meu nome Caetano Tona, me acha em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. No meu Instagram tem o meu WhatsApp, meu e-mail, então super fácil para falar comigo. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Muito bem, muito bem. Então, vamos encerrar antes que o Instagram nos derrubem, né? É isso aí. Porque a gente só pode ficar 1 hora no Insta, e sou muito grata pela sua participação aqui, pela sua contribuição, por você ser tão colaborativo, estar aí conectado em vários projetos bacanas aí, gerando coisa boa para o mundo. O mundo agradece. E lembrando, quem chegou agora no finalzinho, pode ver depois a gravação lá no nosso Facebook, @Escritório do Futuro, ou no nosso podcast lá no Spotify, no iTunes. Estamos chegando aí em todos os ambientes. E se você quiser aprender a fazer o seu canal do YouTube, podcast, Instagram, Facebook, fala com a gente, que a gente vai desenhar o seu projeto também, tá bom? A W Matheus está falando que vai assistir depois, perdeu o começo. Então aqui no Insta fica 24 horas, mas depois tem lá nosso canal no Facebook, que fica gravado direto, e também no Spotify, tá bom? Gente, obrigada pela companhia de vocês. Caetano, gratidão. Obrigado. Seguimos semeando coisas boas no mundo. Vamos juntos.
Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.